Meu nome é Akiko, princesa da família real japonesa, tenho 28 anos. Minha vida foi moldada desde o nascimento. Cada passo deve ser perfeito, conforme o rigor da etiqueta palaciana, desde o modo de caminhar e falar até o sorriso, que deve ser medido com precisão milimétrica, sem excessos ou faltas. Cresci em um palácio silencioso, cercado por muros de pedra antigos e jardins meticulosamente podados. Tudo no meu Japão é ordem, precisão e elegância herdados através dos séculos. Mas desta vez precisei ir a São Paulo, Brasil, para participar de uma conferência secreta sobre a preservação da cultura asiática, uma missão que a família real me confiou como representante da nova geração. Eu não era voluntária, na verdade quase não queria ir. Aos meus olhos, o Brasil era um país caótico, repleto de multidões, engarrafamentos infernais e um clima tropical úmido que faz a pele sentir-se pegajosa. Eu já tinha lido notícias sobre problemas de trânsito, instabilidade política e imagens de turistas aglomerados em favelas ou mercados noturnos. Aquele não era um lugar digno de uma princesa real como nós. Nosso Japão possui um sistema de transporte público extremamente pontual, limpo e impecável, além de uma tranquilidade que purifica a alma, mas ali não consegui imaginar o que teria de enfrentar. Meu jato particular pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no final da tarde. O ar quente e abafado invadiu o ambiente assim que a porta do avião abriu. Senti como se tivesse levado um tapa no rosto. A umidade fez meu cabelo cuidadosamente penteado começar a armar. Lamentei internamente por que tanto calor. Em Tóquio, até no verão, há uma brisa fresca vinda do mar, mas aqui parecia um forno. Coloquei meus óculos escuros e segui a comitiva. Uma limusine preta brilhante já esperava. Os funcionários do hotel vieram me receber, sorrindo e curvando-se com cortesia, mas eu ainda me sentia desconfortável. Tudo era estranho demais. No caminho para o hotel, o trânsito parou. Olhei pela janela e vi centenas de motociclistas zigue-zagueando entre os carros, buzinas ecoando, fumaça por toda parte. Suspirei profundamente. Tão diferente dos trens Shinkansen que correm sem atrasar um único segundo. Este Brasil era realmente um caos, pensei. Como um país em desenvolvimento como este pode organizar uma conferência de alto nível? Imaginei que haveria pequenos problemas durante a viagem, como falta de energia ou serviço lento, mas precisava ter paciência por causa do dever real. O hotel em que fiquei era um 5 estrelas luxuoso perto da Avenida Paulista. Minha suíte era espaçosa, decorada com arte brasileira mesclada ao estilo moderno. Sentei-me no sofá, tirei os sapatos e observei a cidade pulsante lá fora. Havia o som constante de motores vrum, vrum e balancei a cabeça novamente. Mais essa falta de ordem. Peguei meu telefone e verifiquei um e-mail da realeza. Havia uma mensagem alertando sobre a necessidade de atenção com a segurança em São Paulo devido a notícias de furtos. Ironizei. Claro, um país assim. Naquela noite, reuni-me secretamente com as delegações de outros países em uma sala privada do hotel. Tudo correu bem, mas eu me sentia solitária naquele espaço. Após a reunião, decidi caminhar pelos arredores para relaxar. O atendente sugeriu seguir-me, mas recusei. Queria ficar sozinha por um instante. Vesti um casaco leve e saí. O saguão do hotel estava iluminado, funcionários sorriam e cumprimentavam em inglês misturado com português. Acenei com a cabeça e saí para o jardim ao lado do hotel. De repente, a limusine estacionada do lado de fora deu partida e arrancou. Fiquei chocada. Meu carro! Corri atrás, mas era tarde demais. O veículo desapareceu na noite. Tentei ligar para o motorista, mas estava sem sinal. Fiquei parada em frente à porta do hotel. Meu atendente estava lá dentro e eu não ousava gritar, temendo perder a compostura. Sou uma princesa, não uma pessoa comum que entra em pânico na rua. Olhei ao redor, a rua estava escura, apenas com as luzes de carrinhos de comida de rua. Eu não conhecia o caminho, nem o nome completo do hotel. As letras em português nas placas pareciam caracteres misteriosos. Comecei a me desesperar. Este Brasil é realmente perigoso, pensei. Como o carro pôde desaparecer assim? O motorista deve ter entendido errado ou pior, foi roubado. Fiquei imóvel, o clima quente e úmido fazia o suor escorrer pelo corpo. Sentia-me abandonada no meio de uma floresta. Decidi voltar para o hotel, mas aquela porta estava trancada. Teria que dar a volta pela frente, o que significava percorrer um trecho da rua escura. Meu coração batia forte. Nunca tinha passado por uma situação dessas. No Japão, tudo é seguro. Há câmeras de vigilância em cada esquina. Aqui, ouvi o latido de cães ao longe e o som de motos passando rápido. Abracei-me e caminhei mais rápido. Então, o inacreditável aconteceu. Tropecei em uma pedra, caí no chão,
meu joelho ficou esfolado e sangrando. A bolsa escapou da mão, o celular foi lançado longe. Soltei um leve grito de dor e medo. Ninguém vai ajudar? Pensei, este país. Mas naquele momento um homem em uma moto passou. Ele parou imediatamente, desceu e me ajudou a levantar. Ele falou em inglês com um sotaque brasileiro. Are you okay? Está muito machucada? Olhei para ele, era um homem comum, usando camiseta e bermuda, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Ele pegou meu celular e ligou para o hotel. Alguns minutos depois, o carro do hotel chegou. Ele me ajudou a entrar e acenou sem pedir nada em troca. Sentei no carro, vendo ir embora. Meu coração tremia não pela dor, mas pelo espanto. Aquele estranho me ajudou sem saber quem eu era. Ele nem perguntou meu nome. Este Brasil é realmente estranho, pensei. Ao voltar para o quarto, sentei-me e as lágrimas caíram sem que eu percebesse. Nunca me senti tão frágil, mas nessa fragilidade algo começou a mudar em minha mente. Não conseguia acreditar nos meus olhos o que estava acontecendo. Fiquei na cama na suíte, minhas mãos ainda trêmulas, o joelho esfolado já havia sido enfaixado pela enfermeira do hotel assim que cheguei. Ela sorriu e disse em inglês claro: não se preocupe, é apenas um arranhão leve. Amanhã estará curado. Já passei o remédio. Quer comer algo? Uma canja de galinha quente? Balancei a cabeça negativamente, mas no fundo estava surpresa. Ela não sabia quem eu era, mas cuidava de mim como se fosse um membro da família. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem do homem na moto ainda me assombrava. Ele me ajudou sem esperar nada e desapareceu na noite. Eu costumava pensar que os brasileiros eram pessoas que tiravam proveito dos turistas, baseada nas notícias que lia, mas aquela noite contradizia tudo o que eu acreditava. Liguei o laptop e procurei informações sobre São Paulo à noite. Os resultados diziam que São Paulo é uma das cidades mais seguras para turistas, especialmente para mulheres que andam sozinhas à noite. Ri de mim mesma. Segura? Acabei de cair e perder meu carro. Na manhã seguinte, acordei cedo para me preparar para a reunião. A comitiva veio pedir desculpas pela limusine. O motorista se confundiu, achando que eu já tinha entrado e partiu. Balancei a mão dizendo, não importa, mas ainda estava sob o impacto do incidente. Decidi não usar mais o carro particular. Tentaria usar o sistema de transporte público do Brasil para provar que era tão caótico quanto pensava. Saí do hotel em direção a uma estação de metrô próxima. O funcionário do hotel sugeriu chamar um táxi, mas recusei. Quero tentar sozinha, disse. Ele sorriu e me deu orientações detalhadas. Amanhã na rua ainda estava quente, mas havia uma brisa leve vinda de algum lugar. Segui as placas em inglês e em pouco tempo cheguei à estação. A estação de metrô era mais limpa do que eu esperava. O chão de granito polido, máquinas de venda automática de bilhetes com suporte para vários idiomas, inclusive japonês. Fiquei um pouco surpresa. Comprei o bilhete para a estação onde ocorria a conferência. O preço era muito barato comparado ao metrô de Tóquio. As máquinas funcionavam rápido, sem filas longas. Peguei a escada rolante para a plataforma. O trem chegou extremamente pontual, sem atrasar um minuto. Dentro do vagão, um ar-condicionado agradável, assentos limpos, sem cheiro de mofo. Os passageiros formavam filas ordenadas, sem empurrar como eu temia. Fiquei segurando o apoio, olhando pela janela, vendo São Paulo do alto, prédios arranha-céus mesclados com igrejas antigas. Era mais bonito do que eu pensava. Comecei a duvidar de mim mesma, por que eu tinha um preconceito tão grande? Mas então, o primeiro ponto negativo surgiu. Quando o trem chegou a uma estação, as pessoas saíram muito rápido e fui levemente empurrada. Minha bolsa quase escapou. Fiquei irritado internamente. O trânsito na terra já é travado, no trem ainda é caótico. Esse Brasil realmente gosta de desordem. Desci na estação final e fui para a Avenida Grande buscar um táxi, mas os táxis não queriam levar por causa do trânsito. Os motoristas arrumavam desculpas. Fiquei irritada, mas um homem que esperava táxi comigo virou e disse: onde a senhora vai? Se estiver muito difícil, chamo um Uber para você. Ele abriu o aplicativo, o carro chegou em 3 minutos. Limpo, ar-condicionado, motorista educado, falava inglês e, o mais importante, muito mais barato que a limusine de ontem. No caminho, o motorista conversou. A senhora vem do Japão? Bem-vinda a São Paulo. O trânsito aqui é difícil, mas temos muitas opções. Ele sorriu pelo espelho retrovisor. Perguntei sobre o trânsito e ele explicou que os aplicativos ajudam a resolver muita coisa e ainda há motos de aplicativo para trajetos curtos. Ouvi aquilo surpresa. O sistema era mais moderno do que eu imaginava. No Japão,
temos táxis caros que precisamos parar na rua, mas aqui um aplicativo resolve tudo. Cheguei à reunião na hora certa, agradeci ao motorista, ele se curvou e partiu. Fiquei parado em frente ao prédio. O problema de trânsito que eu critiquei de manhã foi resolvido com tecnologia rápida e acessível. Entrei na sala de reunião, o coração ainda confuso. A conferência começou, as delegações de outros países estavam completas. Sentei-me para ouvir a palestra sobre conservação cultural, mas minha mente vagava pensando nos eventos daquela manhã. No intervalo, saí para respirar. Uma mulher da delegação da Indonésia veio cumprimentar. Você é a princesa do Japão, não é? Esta manhã vi você chegar de metrô, que conveniente, né? Dei um sorriso forçado. Sim, não pensei que fosse tão bom. Ela sorriu. As pessoas costumam pensar que o Brasil é caótico, mas na verdade o sistema de transporte aqui é muito avançado, especialmente para quem não conhece o caminho. Balancei a cabeça, mas por dentro comecei a me abalar. Por que tudo era contraditório aos meus preconceitos? Naquela tarde, após a conferência, decidi explorar mais. Peguei o metrô para um shopping próximo para comprar lembranças. Entrei no shopping Iguatemi, conectado à estação. Já tinha ouvido o nome, mas pensei que fosse apenas um centro comercial comum para turistas. Mas ao entrar, precisei parar. O shopping era enorme, iluminado por luzes LED que mudavam conforme a música suave, o piso de mármore brilhante refletia a minha imagem. Havia uma fonte no centro, a água subia e descia como um balé. Olhei ao redor, marcas internacionais de luxo, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, tudo luxuoso, não perdendo em nada para Ginza, em Tóquio. Continuei até a praça de alimentação, um food court gigante reunindo comidas do mundo todo, mas o que me atraiu foi um restaurante brasileiro tradicional, com o chefe preparando a comida fresca bem na minha frente. O cheiro de uma feijoada subiu ao meu nariz. Senti fome e decidi pedir uma porção. Apontei para o cardápio, a funcionária sorriu e disse em inglês misturado com japonês. Feijoada? Sem muita gordura, né? Fiquei assustada. Como sabe japonês? Ela explicou que trabalhou no Japão por alguns anos e voltou para cá porque o Brasil é melhor que a terra natal dela. A comida foi servida rápido, sabor quente, mas intenso. Comi pensando, o serviço aqui é mais perfeito do que eu imaginava. Todos os funcionários sorriam com entusiasmo, ajudando sem que eu pedisse. Mesmo quando derrubei um pouco de água, a funcionária veio rapidamente limpar sem uma palavra de reclamação. Depois de comer, fui ao andar das livrarias. Uma grande livraria, a Livraria Cultura, cheia de livros em japonês. Peguei um livro e sentei em um canto silencioso. Mas então uma nova surpresa aconteceu. Levantei para ir ao banheiro. O banheiro no shopping era limpo como um hotel 5 estrelas, com uma funcionária de limpeza em cada andar. Ela fez uma reverência quando entrei. Havia creme para as mãos, perfume e papel higiênico de alta qualidade, tudo gratuito. Lavei as mãos olhando no espelho e pensei, eu critiquei a limpeza do Brasil, mas este lugar é mais limpo que alguns shoppings no Japão. Saindo do shopping, decidi passear pela Avenida Paulista à noite. A rua estava cheia de jovens bem vestidos, música vinda das lojas, cheiro de comida de rua. Tinha medo de encontrar perigo por causa das notícias sobre furtos, mas continuei andando. Ninguém me incomodou. Pelo contrário, uma vendedora de flores sorriu para mim e perguntou, quer comprar um maço de orquídeas? É lindo. Balancei a cabeça, mas ela ainda sorriu. Sentei em um banco público observando as pessoas ao redor. Famílias brasileiras de mãos dadas, jovens tirando selfies, turistas estrangeiros sorrindo, todos pareciam felizes. Peguei o celular para conferir o horário, 22, mas a rua ainda estava brilhante e segura. Eu pensava que São Paulo à noite era muito perigosa, mas naquela noite andei sozinha sem sentir medo algum. Havia até polícia turística patrulhando regularmente, falando inglês fluentemente. Peguei o metrô de volta para o hotel. O trem ainda funcionava normalmente, apesar de tarde, menos passageiros, mas mantinha a ordem. Sentei olhando pela janela, vendo a luz dos arranha-céus iluminando toda a cidade. Meu coração começou a se acalmar. Hoje, só encontrei coisas boas. Sistema de transporte conveniente, shopping luxuoso, calor humano e segurança à noite que eu não esperava. Mas ainda duvidava de mim mesma. O que vi hoje poderia ser apenas uma parte boa do Brasil. Li muitas notícias negativas, problemas de trânsito, problemas sociais. Certamente deve haver pontos fracos. Não deveria acreditar facilmente. Sou uma princesa, preciso ter discernimento. Cheguei ao hotel, tomei banho e deitei.
O cansaço me fez mergulhar em um sono profundo, mas no sonho vi uma grande orquídea no meio de São Paulo, crescendo do solo e me dando boas-vindas. Acordei cedo, ainda confusa. Hoje era o último dia da conferência. Levantei-me e desci para o café da manhã no hotel, comida variada, inclusive pratos japoneses e brasileiros. Provei o pão de queijo brasileiro, sabor intenso. A garçonete sorriu e perguntou: gostoso, né? Assenti, muito gostoso. Ela ficou feliz como se recebesse um elogio de um parente. Na reunião, apresentei sobre a conservação cultural do Japão. Outras delegações elogiaram, mas um representante do Brasil disse: no Japão, vocês têm a cerimônia do chá, mas no Brasil, temos o carnaval e as festas populares tão bonitas quanto. Ela sorriu e contou histórias. Ouvi com interesse. Após a reunião, ela me convidou para ver um festival pequeno ao entardecer, mas recusei porque amanhã teria que voltar para o Japão. Naquela tarde, caminhei pelo hotel novamente. Desta vez, notei uma pequena estátua de orquídea na entrada, crescendo orgulhosa. Sorri de volta sem perceber. Orquídea, símbolo do Brasil que eu ignorava. Naquela noite, sentei no quarto olhando a vista de São Paulo. O sol se punha, o laranja refletido na cidade cintilava. Suspirei. Esse lugar não é como eu pensava. É limpo, ordenado, seguro e cheio de bondade. Mas ainda não tinha certeza. Talvez eu apenas tivesse tido sorte nestes poucos dias. O Brasil certamente tem um lado sombrio que não vi. Apaguei a luz e dormi com pensamentos confusos. Não conseguia acreditar nos meus olhos. O que está acontecendo? No entanto, a primeira parte não tinha acabado. A verdadeira crise ainda aguardava na continuação. Na manhã seguinte, acordei sentindo-me mais revigorada do que pensava. A janela da suíte abria para o sol da manhã refletindo nos prédios de São Paulo. Olhei o relógio, ainda havia tempo antes do jato particular voltar para o Japão à tarde. Decidi usar o tempo restante para explorar São Paulo mais, para confirmar se o que vi ontem foi apenas sorte momentânea ou a verdade. Vesti roupas confortáveis, não trajes reais, e saí do hotel sem avisar a comitiva. Queria realmente ficar sozinha. Peguei o metrô para uma estação próxima para visitar um hospital famoso que li nos documentos da conferência ontem, o Hospital Albert Einstein. Eu já tinha ouvido falar, mas pensei que fosse apenas para turistas ricos, não podendo ser comparado ao sistema de saúde avançado e preciso do Japão. Eu estava com uma dor de cabeça leve por causa do calor de ontem, então pensei em ir verificar para provar que este lugar era inferior como eu acreditava. Ao chegar ao hospital, fiquei chocada com o tamanho, prédio alto, moderno, como um hospital em Tóquio, mas maior. Entrei no saguão espaçoso, funcionários na recepção sorrindo, falando inglês e japonês fluentemente. Welcome, você tem horário? Disse que vinha para um check-up geral, walk-in. Ela inseriu as informações no computador e me deu um cartão de número imediatamente, sem precisar esperar muito. Sentei para esperar em uma sala limpa com uma TV passando documentários de saúde em inglês. Menos de 10 minutos depois, uma enfermeira chamou meu nome. Ela me levou para a sala de exame, mediu a pressão, coletou sangue preliminar por máquina automática, tudo rápido. Reclamei internamente. De qualquer forma, será mais lento que o sistema japonês usando robôs auxiliares. Então uma médica entrou, ela tinha cerca de 40 anos, inglês claro. Olá, Kiko, eu sou a clínica geral, você está com dor de cabeça, certo? Ela perguntou o histórico médico detalhadamente e pegou um tablet. Vou usar IA para fazer uma análise preliminar, ok? A tela exibia gráficos de hormônios, glicose e até mesmo o sono a partir dos dados que forneci. Ela explicou: você está estressada pelo calor e pela mudança, mas não é grave. Temos um programa de recuperação com RV se você quiser tentar. Fiquei estática. RV em um hospital brasileiro. Ela me levou a uma sala especial. Coloquei os óculos de RV e vi-me caminhando em um jardim japonês virtual. Vento, som de pássaro, som de cachoeira, tudo tão real que esqueci que estava no hospital. A IA ajustava a intensidade baseada na minha frequência cardíaca. Depois de 10 minutos, tirei os óculos sentindo-me relaxada de uma forma incrível. Isto é mais avançado que alguns hospitais no Japão, murmurei sem querer. A médica sorriu. Investimos em tecnologia porque o paciente é a prioridade máxima, não apenas curar, mas também prevenir. Saí do hospital com uma receita e conselhos. O custo não foi tão caro quanto pensava, e o importante, tudo rápido, sem precisar de filas longas. Saí olhando o prédio do hospital e balancei a cabeça. Ainda havia as ruas ao redor com restaurantes antigos, alguns lugares não pareciam modernos. Mas ao entrar no hospital, senti como se tivesse entrado no futuro.
Sistema de IA, analisando dados em tempo real, excedeu minhas expectativas. No caminho de volta, peguei o metrô, mas desta vez o trem parou nos trilhos um pouco devido ao horário de pico. Reclamei internamente. Lá vem essa história de trânsito de novo. O aviso no trem soou em inglês e japonês. Pedimos desculpas pelo inconveniente, temos ônibus de transbordo gratuito na próxima estação. Minutos depois, o ônibus chegou, os passageiros saíram do trem e entraram no ônibus de forma ordenada, ninguém reclamou ou empurrou. Entrei no ônibus, ar-condicionado gelado, o motorista sorriu e disse: "Não se preocupe, a senhora chegará lá." Sentei-me e pensei. Pensei que eles eram lentos e não tinham sistema, mas na verdade é paciência e preparação que fazem tudo fluir. Eu costumava criticar, mas agora isso não importava mais comparado aos pontos fortes. Naquela tarde, fui a uma universidade renomada para ver uma exposição para a qual fui convidada pela delegação ontem. Pensei que seria apenas uma universidade comum em um país em desenvolvimento, mas ao chegar tive que abrir a boca de espanto. Campos enormes, jardins verdes, prédios modernos mesclados com arquitetura brasileira clássica. Entrei no prédio da Faculdade de Engenharia, exposição de IA e robótica. Um estudante jovem veio cumprimentar. "Welcome, você é do Japão, certo? Meu nome é Nan, estudante do 4º ano desta faculdade." Ele falava inglês fluentemente e também japonês. Já fiz intercâmbio em Tóquio por 1 ano. Fiquei surpresa. Ele me levou para ver um projeto de robô para apoiar idosos usando IA para aprender o comportamento humano. Perdemos para o Japão em algumas tecnologias, mas ganhamos na capacidade de aplicação na vida real. Senhora, por exemplo, este robô ajuda idosos no interior que não têm filhos para cuidar deles. Fiz perguntas difíceis sobre algoritmos, ele respondeu tudo, não apenas de cor, mas com pensamento analítico profundo. Vi outros estudantes trabalhando em grupo muito concentrados, olhos cheios de paixão. Pensava que estudantes brasileiros apenas focavam em decorar, não eram criativos, mas aqui eles são inteligentes e criativos mais do que eu pensava. Enquanto via a exposição, vi uma pequena estátua de orquídea na mesa do projeto. Aquele era o logo da equipe brasileira, resistente e benevolente. Não explicou. Sorri, orquídea de novo. Saí da universidade impressionada, mas ainda havia um ponto negativo no coração. O português soa difícil e complicado, mas eles falam inglês e japonês fluentemente mais do que meus amigos na realeza. Isso me deixou um pouco envergonhada. Naquela noite, voltei ao hotel para me preparar para retornar, mas o coração ainda estava confuso. Hoje vi tecnologia médica avançada e o talento da juventude brasileira superando a imaginação. Tudo estava abrindo meus olhos pouco a pouco, mas eu ainda não sabia que a verdadeira crise ainda aguardava na frente. Não conseguia acreditar nos meus olhos, por que era assim? Naquela noite, no hotel, sentei diante do computador, abri mais informações sobre o Brasil, procurei sobre educação e inovação, os resultados me deixaram estática. Muitas universidades brasileiras estão nos rankings mundiais de tecnologia e medicina, pesquisadores brasileiros ganham muitos prêmios internacionais e as startups em São Paulo estão crescendo rápido, rivalizando com o Silicon Valley. Desliguei o computador e suspirei profundamente. Pensava que o Brasil estava longe do Japão, mas na verdade em alguns aspectos eles estavam liderando. Na manhã seguinte, era o último dia antes de voltar, decidi explorar mais um lugar que Nan apresentou ontem, o Parque Tecnológico de São Paulo, ou algum distrito de alta tecnologia. Peguei um táxi, no caminho o trânsito travou de novo, fiquei irritada internamente, o trânsito é realmente difícil. Mas o motorista do táxi sorriu. "A senhora é de manhã, daqui a pouco acaba, vou colocar uma música para a senhora ouvir." Ele colocou uma música brasileira suave e conversou comigo sobre futebol. Dei um sorriso forçado, mas por dentro estava relaxada. Aquele trânsito que eu criticava tornou-se uma oportunidade para falar com um morador local. Ao chegar à área de tecnologia, tive que abrir a boca de novo. Não era apenas um prédio de escritórios, era um ecossistema com espaço de trabalho compartilhado, incubadoras de startups e cafés modernos. As pessoas andavam, algumas com laptops, outras se reunindo ao ar livre. Entrei no prédio principal com placas de boas-vindas em inglês e japonês. "Welcome to Brazil, Silicon Valley." Uma jovem veio cumprimentar. "Olá, quer fazer um tour? É gratuito. Meu nome é Tran, guia voluntária." Ela falava inglês fluentemente e também japonês por ter estudado em Osaka. Aqui há mais de 200 startups, ajudamos uns aos outros, não apenas competimos. Ela me levou para ver o laboratório com robôs e drones voando de verdade. Depois,
levou-me a um pequeno palco onde ocorria um evento de pitching. Um jovem empreendedor subiu para apresentar sua ideia de startup. Era um rapaz de cerca de 20 anos falando sobre um aplicativo que ajuda agricultores a diagnosticar doenças de plantas por IA. Usamos drones para tirar fotos do campo. Então a IA analisa e envia o resultado ao agricultor via WhatsApp ou Facebook imediatamente. Ele dizia com paixão, olhos brilhando. O júri fazia perguntas difíceis. Ele respondia tudo. Sentei-me e pensei, isso não é decorar, é inovação real. Após o pitching, aquele rapaz jovem veio me cumprimentar. Você é do Japão, certo? Meu nome é Kien, já fiz estágio em Tóquio. O Japão é fantástico em produção, mas nós brasileiros somos bons em aplicação e adaptação. Ele sorriu e contou sobre sua startup. Perguntei por que ele escolheu trabalhar aqui e não no Japão. Ele respondeu, porque aqui as oportunidades são amplas. Não precisa esperar idade ou cargo, podemos fazer na hora. Continuei a visita, havia uma área dedicada a crianças ensinando programação através de jogos. Crianças pequenas sentadas brincando com robôs Lego que se moviam. Vi famílias chegando juntas, pais apoiando os filhos. Pensei no Japão, onde as crianças sofrem pressão por exames de admissão, mas aqui era divertido e criativo. Enquanto caminhava, Tran me levou a um café. Ela me convidou para tomar café. Aqui todos ajudam uns aos outros, não é apenas trabalho, é uma comunidade. Tomei um café olhando ao redor. Pessoas vinham de muitos países diferentes, Japão, China, Índia, Europa, todos sorriam e se cumprimentavam. Senti-me aquecida de uma forma estranha, mas então o ponto negativo apareceu. Vi um canto do prédio ainda sendo construído, poeira voando e barulho de máquinas. Pensei, tá vendo? Ainda não é perfeito, algumas partes antigas e desenvolvendo. Mas olhando no todo, isso não importava mais porque a energia das pessoas ali estava impulsionando tudo. Naquela tarde, fui ao mercado municipal seguindo o conselho de Tran para ver o aspecto cultural autêntico. Pensava que seria caótico e sujo, mas ao chegar ao grande mercado com mais de 800 bancas, estava organizado em áreas claras, não caótico como eu pensava. Os vendedores sorriam, negociando com alegria. Comprei uma lembrança, uma estátua de orquídea esculpida em madeira. O artesão disse, orquídea é o símbolo do Brasil, resistente mas benevolente. Continuei andando, vi muitos turistas estrangeiros comprando, mas ninguém era enganado. O vendedor era honesto. Tentei negociar, ela sorriu e deu desconto sem ficar com raiva. Comprei um vestido brasileiro de presente para a família real. Naquela noite, peguei o metrô e ônibus para o aeroporto de Guarulhos para pegar o avião de volta. No caminho, olhei pela janela, vendo São Paulo brilhando pelas luzes à noite. Meu coração transbordava imagens de tecnologia médica avançada, startups criativas, estudantes inteligentes e a bondade calorosa. Mas eu ainda tinha uma pergunta no coração. Eu tenho asma desde pequena. Se ela se manifestasse aqui, pensava que o sistema brasileiro não estava preparado, mas depois de ver o hospital, talvez não fosse assim. O jato particular já estava esperando. Entrei no avião, sentei na cadeira luxuosa. O atendente perguntou, interessante, Alteza. Sorri, mais do que eu pensava. O avião decolou, olhei para a terra brasileira que diminuía. Não sabia que este não era um adeus, mas o início de uma série de surpresas mais violentas. Não conseguia acreditar nos meus olhos, mas então o inacreditável realmente aconteceu. O jato particular decolou de Guarulhos, sentei-me olhando pela janela, as luzes de São Paulo diminuindo na escuridão da noite. Meu coração ainda estava cheio de imagens dos últimos 2 dias. Hospital usando IA, analisando doenças em um piscar de olhos, startup de um rapaz de 20 anos desafiando CEOs profissionais, estudantes falando japonês fluentemente mais do que eu. Pouco a pouco, tudo estava consumindo meu preconceito, mas eu ainda era teimosa com a dúvida. O Brasil pode ser bom em alguns ângulos, mas em assuntos importantes como a saúde. Eu tenho asma desde pequena. Se ela se manifestar subitamente, o sistema deles certamente não está tão preparado quanto o do Japão. Durante o voo, senti um desconforto no peito, o ar no avião estava muito seco. Bebi água e tentei relaxar, mas a sensação tornou-se intensa. Eu tinha dificuldade para respirar, o peito travou. Apertei o botão para chamar a aeromoça, ela veio imediatamente. O que houve? Sussurrei. A asma voltou. O rosto dela empalideceu, mas ela permaneceu calma. Tudo bem, temos equipamento de suporte, mas o avião está sobrevoando o mar, precisa pousar de emergência no aeroporto mais próximo. O capitão anunciou imediatamente.
Devido a uma passageira com emergência, vamos pousar no aeroporto de Guarulhos. Levará 45 minutos. Fiquei estática. Voltaremos para o Brasil de novo? Meu atendente apressadamente trouxe o inalador, mas eu sabia que não era suficiente. Respirava com dificuldade, o coração batia rápido, a visão turvava. Pensei, pronto, o Brasil vai provar a si mesmo. Se o sistema não for bom, posso não sobreviver. O avião pousou suavemente, a porta abriu, a ambulância já esperava com uma equipe médica. Fui levada na maca, o médico de máscara disse em inglês: sabemos seu histórico do sistema asma, histórico de alergia a alguns medicamentos, certo? Assenti. Eles aplicaram medicação e oxigênio imediatamente, sem perguntas inúteis, tudo rápido como se tivessem treinado. A ambulância correu para o Hospital Albert Einstein, onde estive ontem, sirene soando, mas os carros abriam caminho. Deitei olhando o teto da ambulância, suor escorrendo, mas a equipe médica no carro usava tablets conectados a dados em tempo real, CO2 reduzindo, oxigênio aumentando. Eles conversavam como uma equipe, sem entrar em pânico. Ao chegar ao hospital, o pronto-socorro já estava aberto. O mesmo médico de ontem correu. Senhora, Akiko, temos seus dados no sistema, a IA está analisando. Ela aplicou um medicamento broncodilatador especial ajustado à genética a partir do sangue testado ontem. A tela exibia o gráfico pulmonar 3D em tempo real. Retorno devido ao estresse e ar seco. Usaremos aerossol com ervas brasileiras que ajudam a reduzir a inflamação rapidamente. Respirei facilmente em 10 minutos. A IA sugeriu um programa de recuperação imediatamente. Amanhã a senhora pode andar normalmente, disse o médico. Deitei no quarto privado limpo, moderno, com vista para a cidade. A equipe de enfermagem revezava acompanhando a cada hora, dizendo palavras de conforto calorosas. Não se preocupe, vamos cuidar bem da senhora. Naquela noite, deitei pensando. Eu criticava o sistema brasileiro como lento e não preparado, mas nesta noite tudo foi mais rápido que o Japão. Dados conectados em todo o sistema, resposta de emergência em poucos minutos e o importante, a humanidade que me fez não me sentir sozinha. Na manhã seguinte, me recuperei de forma surpreendente. O médico chegou com o tablet. Olha, o gráfico pulmonar está normal. Analisamos pelo DNA e vimos que a senhora reage bem a esta fórmula. Ela explicou detalhadamente. Perguntei por que foi tão rápido. Ela sorriu. Usamos Big Data de milhões de pacientes, a IA aprende todos os dias e nossa equipe é treinada para situações de emergência de estrangeiros. Levante-se e caminhe. O atendente chegou com o rosto pálido. Alteza, vamos voltar para o Japão agora mesmo, né? Balancei a cabeça. Não, quero ficar para aprender mais. Saí do hospital agradecendo a equipe médica. Eles se curvaram, não aceitando gorjeta. No caminho para o hotel, vi uma placa: Brasil, Destino Médico Global. Sorri, pensava que eles estavam atrás, mas na verdade, em questões de vida, eles estavam liderando. Mas a tensão ainda não tinha acabado, a semente da crise tinha sido plantada. Minha doença voltou devido ao estresse, mas a verdadeira tensão estava chegando. Não conseguia acreditar nos meus olhos. Algo maior estava para acontecer. Voltei ao hotel com uma sensação inquieta, o peito ainda desconfortável, mas não era por causa da asma, era o desespero que atingia como uma onda gigante. Sentei-me no sofá, mãos tremendo. Meu atendente esperava ordens com cara preocupada. Alteza, vamos para o Japão agora? A realeza está esperando o relatório. Balancei a cabeça. Não, ainda não estou pronta. Mas no fundo eu sabia que estava me enganando. Depois de sair do hospital, decidi caminhar sozinha novamente para me acalmar. Peguei o metrô para o mercado que Tran apresentou. Vesti um casaco leve e saí da estação quando o sol se punha, as pessoas começavam a se aglomerar, cheiro de comida por toda parte, música vinda das lojas. Caminhei tentando esquecer o desconforto no peito, mas então o retorno da crise aconteceu, desta vez mais intenso que da última vez. O peito travou, não conseguia respirar. Parei, puxei o inalador do bolso, mas deixei cair no chão. Abaixei para pegar, mas o mundo girou. Caí no meio do mercado, as pessoas ao redor aterrorizadas. Quem é aquela? Alguém gritou. Tentei falar asma, mas a voz estava fraca. O caos ao redor, a multidão empurrando. Caí no chão, respirando com dificuldade, a visão turvando. Pensei, então é o fim. No meio de um mercado caótico como este, quem vai ajudar? O sistema de emergência que eu elogiava esta manhã certamente não chegará a tempo. Estava desesperada, lágrimas caíram. Sou uma princesa, por que tenho que morrer aqui? Mas então, o inacreditável aconteceu.
Um vendedor de sanduíche de mortadela me viu, ele gritou: "Emergência, 192!" Ele abaixou, me ajudou a levantar, deu-me um inalador que tinha, dizendo que o filho dele também tinha isso. As pessoas ao redor não empurraram, mas ajudaram a abrir caminho. Uma jovem ligou: localização Mercado Municipal, entrada principal, paciente asmática com retorno grave. Ela disse claramente, enviando a coordenada GPS imediatamente. Menos de 4 minutos depois, a ambulância chegou, sirene soando. A equipe médica saltou com equipamento completo. Sabemos o histórico do sistema hospitalar Einstein. Os dados estão todos conectados, disse o líder da equipe. Eles aplicaram medicação, oxigênio e usaram um aparelho para checar o coração. Tudo profissional. Respirei facilmente, mas ainda estava fraca. O mercado que eu achava caótico tornou-se uma rede de resgate. Os vendedores fecharam as barracas para ajudar a levantar a maca. Os comerciantes juntos me levantaram para o veículo. A polícia turística chegou para controlar a multidão e abrir caminho. Ninguém filmou ou se aglomerou para ver. Todos ajudaram uns aos outros como se eu fosse um membro da família. A ambulância correu para o hospital, superando o congestionamento pelo sistema de luz verde automática. No veículo, a equipe médica usava tablets de IA sugerindo a fórmula especial de remédio de acordo com o DNA da senhora, aplicando imediatamente. Eles explicaram para mim, embora eu estivesse ofegante: "Não tenha medo, treinamos essa situação todos os meses." Chorei não pela dor, mas pela emoção. Chegando ao hospital, o pronto-socorro estava aberto de novo. O mesmo médico de ontem correu. "Senhora Akiko, acompanhamos pelo GPS do seu celular." Ela ordenou à equipe usar aerossol com ervas esteroides ajustado de acordo com o gráfico em tempo real. A tela grande exibia meus pulmões em 3D. A inflamação diminuía bem na minha frente. Em 20 minutos, respirava normalmente. Deitei no quarto de emergência de novo, mas desta vez não tive medo. A equipe de enfermagem revezava dizendo palavras de conforto. "A senhora é muito forte, já superou o momento crítico." Perguntei por que foi tão rápido. Ela respondeu: "O sistema de emergência brasileiro interliga o hospital, aeroporto, polícia e até o aplicativo no celular dos cidadãos. A IA prevê e envia a equipe antes. Salvamos inúmeras pessoas como a senhora." Naquela noite, o atendente chegou com o rosto pálido. A realeza ordenou a volta urgente, mas balancei a cabeça dizendo que estava segura e que precisava aprender mais. Olhei pela janela, vi a estátua da orquídea no jardim do hospital. Ela crescia como se me desse forças. Cada ponto negativo que eu tinha, engarrafamentos, caos do mercado, clima quente, língua difícil, tudo desapareceu. Sistema de salvamento rápido, bondade de estranhos, tecnologia superior a mim. Isso me fez ver que todos aqueles pontos fracos não importavam. Chorei sozinha no quarto, lágrimas de vergonha. Eu fui arrogante demais. O Brasil não é inferior, mas em questões de vida e humanidade eles são maiores do que eu imaginava. Mas então o inacreditável aconteceu de novo. A porta do quarto abriu, o médico entrou com um tablet. "Senhora Akiko, tenho boas notícias. Analisamos o DNA completamente. A senhora tem um gene que reage bem ao método de tratamento combinando medicina tradicional brasileira e moderna. Se ficar mais um dia, podemos curar a doença em 90%. Abri a boca de espanto. A crise que eu achava que ia me matar tornou-se uma oportunidade para me curar completamente. Não conseguia acreditar nos meus olhos, mas então o inacreditável aconteceu. Deitei calmamente na cama do hospital, olhando o teto branco limpo refletindo a luz suave da manhã. O peito que travou ontem à noite agora respirava aliviado, como se nunca tivesse tido um retorno. A equipe médica revezava, checando a cada hora. Uma enfermeira sorriu e colocou um copo de suco de limão com mel ao lado da cama. "Beba, ajuda a desintoxicar e relaxar os pulmões", disse com uma voz suave, como uma irmã mais velha. Tomei um gole, sentindo-me revigorada imediatamente. A médica responsável entrou com o tablet exibindo o gráfico dos meus pulmões em verde fresco. "Parabéns, a senhora se recuperou mais rápido do que a IA previu. 90% da inflamação desapareceu." Ela sentou-se ao lado da cama, olhando nos meus olhos. "Ontem à noite, a senhora superou o ponto crítico graças ao nosso sistema, mas o importante é o seu espírito. A senhora não entrou em pânico, isso ajudou o remédio a fazer efeito melhor." Meus olhos lacrimejaram, pensei que morreria no meio do mercado, fiquei com muito medo, minha voz tremia. A médica sorriu e pegou levemente na minha mão. "Aqui ninguém morre sozinho. O mercado que a senhora acha que é caótico é uma rede de vida.
O povo brasileiro sempre ajuda uns aos outros, não por dever, mas por bondade. Ela parou um pouco, sabe? Nosso sistema de emergência conecta dados do hospital, aeroporto, polícia e até aplicativos. Quando a senhora caiu, o aplicativo das pessoas ao redor enviou automaticamente o sinal. Chegamos em 4 minutos. Fiquei em silêncio. Imagens do mercado noturno passaram. Vendedor dando o inalador. Comerciantes abrindo caminho. Polícia controlando a multidão. Todos não sabiam que eu era uma princesa, mas me salvaram como alguém da família. Eu costumava criticar o caos deles, mas naquela noite o caos tornou-se força. Agradeço muito, disse com a voz embargada. A médica assentiu. Não precisa agradecer, é o que fazemos todos os dias. Ela levantou. Amanhã pode ter alta, mas se quiser ficar para aprender mais, temos o programa de recuperação com yoga brasileiro e ervas tradicionais. A senhora ficará 100% curada. Meu atendente esperava fora do quarto. Quando contei, o rosto dele empalideceu. A realeza ordena a volta urgente. Temos uma reunião importante. Mas balancei a cabeça, dizendo que estava segura e que precisava ficar um pouco para aprender. Ele ficou estupefato, mas assentiu. Naquela tarde, saí do quarto para o jardim do hospital, as pernas ainda fracas, mas o coração resiliente. Sentei-me sob uma árvore grande, olhando a estátua da orquídea crescendo. Sorri, lágrimas escorreram. Tinha vergonha de mim mesma. Vim com muitos preconceitos, pensando que o Brasil era inferior, caótico, lento, indigno de confiança, mas toda vez que critiquei, fui desmentida por uma verdade superior. Peguei o celular para ligar para a rainha mãe no Japão. Mãe, eu estava errada. Fui arrogante demais. Contei toda a história, lágrimas não paravam de cair. A rainha mãe ficou em silêncio um pouco. Minha filha, você encontrou o mestre, não é? Assenti, embora ela não visse. Sim, o Brasil é o mestre que precisamos aprender. Desliguei e caminhei para o quarto. Meu coração já tinha despertado. Não era mais a princesa arrogante, era um ser humano que recebeu uma lição de vida desta terra. Mas o despertar estava apenas começando. Precisava contar ao mundo. Não conseguia acreditar nos meus olhos, mas agora acredito em tudo. Na manhã seguinte, acordei sentindo-me mais leve da vida, pulmões abertos como se nunca tivessem ficado doentes. Fui até a janela olhando São Paulo, refletindo o sol da manhã. Respirei fundo e sorri. Hoje era o dia da alta, mas meu coração não queria ir embora. Queria ficar aqui para aprender mais. A médica responsável entrou com o tablet. Parabéns, a senhora se curou completamente, gráfico pulmonar perfeito. Ela entregou o documento. Este é o relatório. Analisamos o DNA completamente. O gene da asma foi curado com a fórmula de ervas brasileiras combinada com terapia genética preliminar. A senhora não terá retorno se cuidar bem da saúde. Abri a boca de espanto. Terapia genética no Brasil? Ela sorriu. Sim, lideramos muitos países da América Latina. Investimos nas pessoas e na tecnologia pela vida, não pela fama. Abracei-a sem pensar. Obrigada, a senhora salvou minha vida. Ela sorriu. Não fui apenas eu. Foi toda a equipe e a bondade das pessoas do mercado. Chorei. Pensava que eles eram lentos e não tinham sistema, mas na verdade era a precisão que vinha do coração. Arrumei as malas preparando para sair do hospital. O atendente esperava, mas disse que ficaria mais um dia para agradecer a todos. Ele assentiu. Fui até a pequena sala de reunião do hospital, onde a equipe médica se reuniu. Fiquei à frente, disse com voz firme. Meu nome é Akiko, da realeza japonesa. Vim aqui com arrogância, pensando que o Brasil era inferior, mas vocês me provaram que eu estava errada. A sala ficou em silêncio. Parei um pouco, lágrimas escorreram. O Brasil é o mestre que precisamos aprender, nossa arrogância foi grande demais. O sistema de saúde, a humanidade, a tecnologia de salvamento, isso supera o que já vi no Japão muitas vezes. A equipe médica aplaudiu. Um médico disse: obrigada, princesa, mas ainda estamos desenvolvendo, não somos perfeitos. Sorri. Sim, o Brasil pode não ser perfeito em tudo, como o trânsito que ainda engarrafa, mas nas coisas mais importantes, a humanidade, a inteligência e o sistema de salvamento, vocês nos levaram longe. Todos sorriram. Fiz uma reverência brasileira. Obrigada. Naquela tarde, fui ao mercado noturno onde caí naquela noite para agradecer. Fui até a barraca de sanduíche, aquele homem estava lá. Ele me reconheceu imediatamente. A senhora está bem? Agradeci. Obrigada, o senhor salvou minha vida. Ele sorriu envergonhado. Não foi nada, nós brasileiros sempre ajudamos uns aos outros. A vendedora ao lado me deu um pedaço de fruta.
Coma, é cortesia. Chorei de novo. Continuei andando, vi crianças brincando, peguei a estátua de orquídea que comprei ontem e dei para uma criança. Orquídea brasileira resistente e benevolente, tá? A criança riu radiante. Pensei, a orquídea é o símbolo que me seguiu por todo o caminho, da estátua no hospital ao logo do projeto. Esse é o Brasil, resistente na benevolência. Naquela noite, sentei perto do Parque Ibirapuera com Nan, o estudante que conheci no primeiro dia. Ele veio buscar conforme o combinado. A senhora mudou muito, ele disse. Sorri. É verdade, eu desprezava seu país, mas agora amo este lugar. Contei toda a história, ele ouviu e disse, não somos perfeitos, ainda temos muitos problemas, mas tentamos nos desenvolver. E a humanidade é nossa força. Assenti. Vou contar ao mundo que a realeza japonesa precisa aprender com o Brasil. Peguei o celular e gravei um vídeo curto enviando para a realeza. O Brasil não é apenas um vizinho, é um exemplo. Naquela noite, sentei no quarto do hotel escrevendo uma carta para o imperador. O Brasil me ensinou que a grandeza não reside na perfeição, mas na benevolência e no esforço. Precisamos ser humildes para aprender. Apaguei a luz e dormi com uma alma tranquila. Tinha despertado. O Brasil era o verdadeiro milagre. Não conseguia acreditar nos meus olhos no primeiro dia, mas agora acredito em tudo. Na última manhã em São Paulo, acordei e ainda estava escuro, mas já havia um rosa claro misturado. Vesti roupas comuns, não trajes reais, e saí do hotel sozinha. Queria sentir esta terra uma última vez antes de partir. Peguei uma moto de aplicativo, o motorista sorriu largamente. Onde vai? Respondi. Aeroporto de Guarulhos, mas antes passe no Ibirapuera, pode ser? Ele assentiu. Claro, levo a senhora por um atalho. No caminho, passamos pelo trânsito congestionado, mas esta manhã estava livre. Olhei para fora, vi brasileiros acordando cedo para fazer exercícios no parque, vendendo comida de café da manhã um para o outro, cheiro de café passando. O motorista conversou. A senhora é do Japão? Gosta do Brasil? Sorri. Muito. Este lugar mudou minha vida. Ele riu. Que bom, volte na próxima vez, hein? Ao chegar no Ibirapuera, entrei. Tirei os sapatos, andando descalça na grama fria. Olhei a estátua da orquídea perto da entrada, crescendo orgulhosa e elegante. Ajoelhei-me, curvando a cabeça, agradecendo por me deixar aprender. Lágrimas correram, vi a orquídea cuidando, crescendo como se me abençoasse. Sorri, a orquídea me seguiu por todo o caminho, desde a primeira vez que caí até ser curada. É o símbolo da mudança, da arrogância para a humildade, do medo para o amor. Saí do parque, peguei a moto de aplicativo, continuei para o aeroporto. No caminho vi uma placa, País dos Sorrisos. Sorri internamente. Sim, os sorrisos calorosos dos estranhos, dos médicos, das crianças no mercado, essa é a força real. Cheguei ao aeroporto de Guarulhos, entrei no saguão, ainda era grande, limpo e ordenado como no primeiro dia que cheguei, mas agora olhava com outros olhos. Vi funcionários sorrindo, cumprimentando os clientes, ajudando sem distinguir nacionalidades. Parei no balcão de check-in, o líder da equipe de etiqueta que me recebeu no primeiro dia estava lá. Ele me reconheceu. Bem-vinda de volta, princesa. De volta? Sorri. Sim, mas tenho certeza de que voltarei. Ele me deu um pequeno presente, um buquê de orquídeas frescas. Isso é lembrança do aeroporto, o cheiro ajuda a relaxar. Recebi com olhos marejados. Obrigada. Esta é a última bondade que recebo. Ele se curvou ao estilo brasileiro, não dizendo adeus, mas dizendo até logo. Fui até o portão de embarque, o jato particular esperando. O atendente esperava, olhei para o aeroporto uma última vez. Vi uma família brasileira se abraçando na despedida, vi turistas estrangeiros sorrindo, tirando fotos, vi o sistema funcionando como um relógio, mas cheio de coração. Entrei no avião, sentei na cadeira, peguei o buquê de orquídeas, cheirei o perfume suave que acalmou meu coração. O avião decolou, olhei para a terra brasileira diminuindo, São Paulo ainda brilhava, apesar de ser manhã cedo. Suspirei, não com arrependimento, mas com uma sensação completa. Peguei o diário e escrevi uma carta para a realeza. O Brasil não é um país perfeito, tem engarrafamentos, tem clima quente, tem pequenos problemas, mas nas coisas mais admiráveis, humanidade, inteligência e sistema de salvamento, eles são grandes. Precisamos aprender com eles com humildade. O avião sobrevoou as nuvens. Olhei a estátua de orquídea comprada no mercado. Ela sorria na minha mão. Sorri de volta. A orquídea é o motivo que me seguiu desde o dia que caí até hoje que estou firme. Esse é o Brasil. Resiliente na benevolência. Quando o avião pousou em Tóquio, saí.
A mídia esperava, sorri e disse ao microfone: vim ao Brasil para uma reunião, mas voltei com uma lição de vida. O Brasil é o milagre que precisamos aprender. A notícia se espalhou pelo Japão e pelo mundo. A realeza organizou uma reunião especial para aprender com o Brasil. Tornei-me a ponte entre os dois países e sei que voltarei ao Brasil mais uma vez, não como princesa, mas como uma aluna humilde. O Brasil não é o país perfeito, mas é um país grande nas coisas mais admiráveis. Não conseguia acreditar nos meus olhos no primeiro dia, mas agora acredito em tudo, e este é o início de uma amizade duradoura. Yeah.